Isso vai depender da perícia médico-legista, mas a motivação em si, como ele não confessa o crime, pode ter nascido de várias situações distintas. Doutor, o primeiro depoimento dele, nos primeiros depoimentos, ele mentiu para a polícia. O que fica claro para o senhor, com toda a experiência que o senhor tem na polícia, em relação ao perfil deste homem? Olha, ele é um sujeito que realmente manteve a negativa, mantém até hoje. Ele é razoavelmente bem articulado, só que todos os álibis dele nós conseguimos quebrar. Por falar em álibi, aquela situação que no primeiro depoimento ele disse, inclusive para nós jornalistas, de que ele tinha caído, se machucado. O que a polícia descobriu sobre esse tombo? Na verdade, ele, para justificar o ferimento na perna, disse que tropeçou numa obra, num caibro, numa obra que sustentava uma porta que estava ainda sendo construída. Ocorre que os investigadores tiveram a sutileza de medir o tamanho do caibro, deu 29 centímetros, e o ferimento na perna dele é 40 centímetros, que na verdade é a mesma altura de parte dos degraus da casa da vítima. Qual foi a parte crucial da investigação para o senhor? Na verdade é um grande quebra-cabeça, não existe assim um fator determinante. Todos os álibis deles foram postos abaixo, nós temos provas testemunhais, que a gente não pode dar detalhes porque são testemunhas protegidas pela lei, e também o laudo, sem dúvida, que os laudos, principalmente o de DNA, coroa a investigação como um todo. O laudo técnico é sempre muito bem-vindo nesses casos. Por falar nesse laudo do DNA, vocês tiraram esse sangue, ele se recusou a fornecer material genético para a polícia. E de que forma que vocês chegaram, então, até esse material? Vocês apreenderam uma calça do Sandro? Helenice, veja só o fato dele se negar a dar material, uma acusação tão grave, já é um indício que pesa contra a pessoa. Não que isso isoladamente poderia ser o fim da investigação. Porém, a própria esposa dele ofereceu as roupas que ele usou no dia do crime. E nessa roupa tinha pequena mancha de sangue. Foi um trabalho muito bem feito da perícia, que conseguiu retirar material suficiente para fazer o confronto genético, que garante que o sangue da calça dele é o mesmo encontrado embaixo das unhas dela. Doutor, um outro ponto muito importante que eu gostaria que o senhor contasse sobre a chave da casa. Ficou claro para a polícia que ele conseguiu essa chave. De que forma? O que ele fez para conseguir essa chave? Ele pediu a chave emprestada para a avó da esposa e da vítima, dizendo que precisava lavar roupa, que a máquina dele estava quebrada. Depois de uns dias ele devolve a chave. Mas quem entrou na casa entrou com o uso da chave. Ou seja, nesse meio tempo ele fez uma cópia. Para o senhor isso tem algum significado? Por exemplo, ele premeditou esse crime? É, indício de premeditação. Por que ele faria uma cópia da chave? Primeiro que ele era brigado com o sogro. Ele não entrava mais na casa do sogro. Para que queria a chave? E ele também tinha problemas com a própria sogra? Ele tinha problema com grande parte da família? A família não aceitava esse casamento dele, não gostava dele, e ele era brigado com a família da mulher. E vocês descobriram também que ele se insinuava para Bianca? Existem testemunhas nesse sentido, em que ele tinha um comportamento nesse sentido com a própria cunhada. Ele cantava a cunhada. Doutor, outras 4 pessoas também, a polícia recolheu material genético de outras 4 pessoas. Mas ele sempre foi o principal suspeito? É lógico que a gente sempre tem que trabalhar com o princípio de presunção de inocência. Só que muita coisa já indicava ser ele o autor. Só que uma fase ainda inicial da investigação, a gente não pode trabalhar com mero achismo, né? Agora, hoje ele já está preso, prisão preventiva, ele continua aqui no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, ele vai ser interrogado daqui a pouquinho. Vai ser interrogado, até porque é a formalização necessária, se ele quiser se negar, continuar negando, ele pode continuar, direito dele. Ele vai ser indiciado, interrogado e já foi inclusive oferecida denúncia contra ele pelo Ministério Público. Percival, doutor Maurício está na sua escuta. Doutor Maurício, pela sua explicação, eu estou percebendo que a investigação está bem conduzida e chegou um momento que teve um verdadeiro pulo do gato. É o que eu gostaria de saber do senhor. Quando a esposa do Sandro entrega vestimentas pessoais do Sandro para o DHPP providenciar o DNA,
O Sandro sabia disso, doutor Maurício? Ele ficou sabendo depois que a esposa entregou esse material? A esposa não tinha a menor ideia de que estava fornecendo uma prova decisiva, doutor Maurício? Olha, Percival, na verdade, essa roupa foi recolhida no dia seguinte do crime. E essa mancha não era uma mancha que chamasse atenção. E a calça não estava muito limpa, vai? Então podia, aparentemente, até falar, não, pode dar roupa para a polícia que não vai acontecer nada porque não tem mancha. É uma mancha muito pequena, Percival. Então, tanto que um trabalho da perícia foi muito minucioso nesse sentido, porque o material era muito rarefeito. Essa roupa foi recolhida, os investigadores tomaram o cuidado de fotografar a esposa dele entregando as roupas para os policiais, para evitar qualquer besteira que ele possa falar, né? Enquanto o doutor fala, a gente está acompanhando aqui imagens justamente da Daiane, esposa do Sandro Dota, irmã da Bianca Consoli. Doutor, aproveito para te perguntar, eu sei que é um caso de cada vez, agora a Daiane então prestou alguns depoimentos que acabou atrapalhando as investigações? Você poderia repetir que o meu retorno está meio ruim? A Daiane, esposa do Sandro Dota, ela acabou prestando depoimentos falsos. Ela confirmou um álibi de que no dia do crime ele teria levado ao trabalho. Ela se complicou, ela atrapalhou as investigações? De certa forma, sim. Agora, a gente nunca sabe se ela acreditou no marido a ponto de criar um álibi, se ela foi constrangida de alguma forma. Mas todos os álibis que ele construiu, tendo ela ou não participado, nós conseguimos tecnicamente derrubar. Inclusive que ele estaria numa empresa pedindo emprego naquele horário, nós achamos a empresa, as pessoas negam que ele estava naquele horário ali. Enfim, é um conjunto probatório que tem provas circunstanciais, provas testemunhais e prova técnica. Doutor, inclusive o Sandro, ele conheceu a esposa dele, a Daiana, em uma clínica de recuperação para drogados. Ele é um usuário de drogas? Ele disse que é recuperado. Aí não posso dizer se ele é usuário ou não, mas ele já teve problema com droga. Adriana, Percival? Doutor Maurício, quer dizer, no momento do indiciamento, que vai acontecer agora à tarde, o que eu queria saber é o seguinte: o senhor considera o Sandro sozinho nessa história ou ele, aí já falando em direito penal, juridicamente, as figuras, por exemplo, do favorecimento pessoal, obstrução da justiça, caberiam eventualmente na apreciação do quadro inteiro da participação do Sandro no crime, doutor? Em relação à esposa dele, tecnicamente pode ter uma responsabilização, sim, né? Agora, em relação a ele, o homicídio triplamente qualificado é a nossa certeza nesse aspecto. Doutor Guimarães, se os laudos que ainda faltam, desculpa, Adriana, se os laudos que ainda faltam puderem comprovar que houve a motivação sexual, muda também a pena dele de homicídio qualificado? Ele pode responder por outro crime também? Essa hipótese é razoavelmente remota. Mas nós dependemos de um laudo técnico, um médico legista, para saber se houve ou não essa violência sexual. Aí realmente, ele, além do homicídio, ele teria cometido estupro antes desse homicídio. Poxa. Adriana? Doutora, eu gostaria de saber se o senhor pode contar um pouquinho pra gente como foi a ordem para irem os policiais até a casa. O Sandro estava em casa quando ele foi preso ontem à noite. Ele ofereceu resistência, ele teve tempo de se trocar. A gente viu nas imagens ele de bermuda, chinelo, chegando ao DHPP. Como foi, hein? E assim que ficou pronto o exame de DNA, foi dada o resultado, foi dada a ordem de prisão? Era realmente o que faltava? Não, esse inquérito já conta com 4 volumes. Todo bandido lógico que esse laudo ele é muito importante, precisa uma prova técnica que não tem como ele negar, né? Então, diante do final dessas investigações, nós despachamos com o Ministério Público e com o Judiciário, já foi oferecida a denúncia, e o juiz, na data de ontem, decretou a prisão. Só que as nossas equipes já estavam monitorando o Sandro, até porque ele mudou de residência 2 vezes desde o crime, alegando que se sentia constrangido no bairro, até ameaçado pela família, mas na verdade ele estava preocupado em ser encontrado. Mas nós estamos monitorando há vários dias já. E ele ofereceu alguma resistência preocupação? Não. Realmente o elemento de surpresa foi a nosso favor, ele não ofereceu resistência nenhuma, né? Então ele tomou um susto, na verdade. Lenisa? Havia alguma preocupação da polícia, doutor, em relação a ele fugir? Lógico.
Todo assassino aí no centro. A gente não se preocupa em estabelecer uma prova robusta em que o crime tem autoria desvendada, mas a prisão é o que realmente passa para todos nós e para a população de maneira geral, a sensação de impunidade quando o sujeito fica livre, fugido ou não. Doutor, as antenas, as herbes, elas localizaram, identificaram o celular dele realmente na cena do crime? Na cena do crime. Eu acho que a aproximação ela pode ter uma diferença mínima de localização, mas isso é um dos fatores indiciários que a gente usou nesse sentido. E ele, ao contrário do que ele disse, ele fez uso do telefone e ligou várias vezes para a mulher no dia do crime. O que mais chamou a sua atenção em toda essa investigação? Acho que chama para todo mundo, né? A brutalidade do crime. Crime realmente covarde, brutal, ceifou uma vida de uma jovem aí que tinha tudo pela frente. Basicamente isso. E realmente muito próximo da família, um cunhado. Isso também é um fator que causa maior ojeriza ainda nesse sentido de ser um parente, né? O senhor já teve contato com a família depois da prisão? Não tivemos ainda. O doutor Alberto Mateus, que está presidindo atualmente o caso, vai interrogá-lo hoje. Já entrou em contato com a família, mas, infelizmente, o nosso trabalho nunca vai trazer a pessoa perdida, a vítima, de volta. Percival? Doutor Maurício, tecnicamente, esse detalhe que o senhor forneceu na investigação, que é muito importante tecnicamente, ou seja, os ferimentos que o Sandro apresentava, pequenas lesões, compatíveis exatamente com a altura do lugar onde ele estava, essa é uma prova tecnicamente também robusta, quer dizer, coloca ele na cena do crime. Eu queria também que o senhor esclarecesse didaticamente, por favor, como a mancha de sangue era pequena, muito pequena, como o senhor descreveu, quer dizer, os pontos de coincidência considerados irrefutáveis pela Superintendência de Polícia Científica, como que o senhor vê isso, como o senhor trabalha isso na hora do indiciamento do inquérito policial no DHPP, doutor Maurício? Na verdade, o laudo, ele demonstra mais pontos até do que seria necessário. Se não me engano, são 12 ou 14 pontos, perceba, agora não lembro de cabeça. E depois a conclusão do perito é que não há dúvida nenhuma. Não é um laudo que aproxima apenas o material A com o material B, vamos chamar assim. Ele dá, sem dúvida nenhuma, que o sangue que estava nos restos retirados debaixo da unha dela são o sangue da calça de Sandro. E essa prisão agora, doutor, do Sandro, ela é temporária, ele está numa cela provisória aí no DHPP, ele deve ser transferido ainda hoje para qual penitenciária, já sabe? Não sabemos ainda, porque a vaga é determinada pelo sistema penitenciário. Ele já foi preso preventivamente, o Ministério Público ontem mesmo ofereceu denúncia contra ele, então agora o próximo passo é ele ser processado. Então, doutor Maurício, nós podemos esclarecer ao telespectador do Record Notícias que ele vai ser julgado pelo Tribunal do Júri, que já decretou a prisão preventiva dele, ou seja, ele vai ser julgado por um tribunal popular e também a essa altura, doutor Maurício, o senhor esclareceu ao nosso telespectador, pouco importa o que o Sandro diga daqui para frente. Essa prova a qual o senhor se refere, do DNA, ela é simplesmente indiscutível, insofismável, principalmente tendo aqueles pontos de coincidência aos quais o senhor se referiu, que aliás são 13 mesmo, doutor Maurício. Né? Veja, pessoal, você tem acompanhado isso há muito tempo, esse caso mesmo. A gente tem até que agradecer a Record, que entendeu a nossa posição de ter que manter sigilo em determinada fase, mas realmente o complicador era de ser muito próximo da família. Então, até da própria família, nós, uma questão de estratégia, mantivemos silêncio durante muito tempo em relação a isso. E realmente ele vai para o Tribunal do Júri, porque materialmente o que nós temos é que ele matou a Bianca. E agora ele deve ser qualificado. Agora, o que ele quiser dizer, deixar de dizer, é um direito dele. Dá até não falar, né, pessoal? Tá certo. Então a acusação agora que vai pesar sobre o Sandro Dota é de homicídio qualificado. Isso. Tecnicamente é o que nós temos. Por enquanto é isso. E a pena para um crime como esse, o senhor sabe dizer quanto tempo deve chegar? Pode variar de acordo com as qualificadoras que tanto o Ministério Público entender, quanto o juiz
determinar para que ele vá para a júri, e os jurados também vão, nos quesitos, vão acabar determinando a pena a partir do júri popular. Agora, durante o interrogatório, se ele decidir falar, desculpa, Adriana, se ele decidir falar agora durante o interrogatório, muda alguma coisa para a polícia ou não? Para a polícia não. Se ele quiser falar, se ele quiser contar uma história mirabolante, se ele não quiser falar também, para nós não... A prova que nós temos contra ele, tanto as colhidas na investigação quanto a prova técnica, são irrefutáveis. Agora, em relação à morte, o laudo da morte, foi provado que ela foi morta por asfixia. Houve o encontro de algum tipo de arma de crime dentro da casa? Não. Houve só um saco plástico que ele enfiou na garganta dela para tentar sufocar. E ao mesmo tempo ele apertou o pescoço dela. Na época teria tido Adriana? uma tesoura, né, que tinha aparecido na casa, mas não tinha ligação, então, afinal de contas, com o crime. Agora, a população, a família, se sentem muito aliviados, doutor, diante de um crime como esse, tendo sido esclarecido, a gente sabendo que ainda tem um Misael Bispo na lista aí, foragido, sendo procurado também por um crime hediondo, o comparsa dele no crime, o vigia, tem também o Buda, que matou a Vanessa, né, aquela administradora. A polícia também se sente, claro, aliviada. O Buda foi preso, doutor? Você pode até confirmar isso pra gente. Não foi preso pelo DHPP, mas já foi preso. Ah, maravilha, bom saber então. E a gente vai fazer uma reportagem aqui também sobre essa prisão, que são muito importantes, né? Diante de crimes misteriosos, sem esclarecimento. A polícia, claro, também se sente aliviada, satisfeita ao concluir, esclarecer um crime como esse. Quais fatores você acha que tem contribuído para o trabalho de vocês, para que isso aconteça? Olha, na verdade, nós não trabalhamos só os casos de repercussão, é óbvio. O Percival acompanha a gente há bastante tempo, sabe disso. Mas a comoção é muito maior em determinados crimes pelos próprios detalhes sórdidos que tem um crime dessa natureza, né? E a gente se sente aliviado, sim. Profissionalmente é a nossa função, mas é lógico que é recompensador para a gente conseguir concluir um caso como esse. O trabalho da perícia, a tecnologia, né, tem contribuído muito para o esclarecimento da polícia, como nesse caso a ligação telefônica, a quebra da escuta. O trabalho da perícia foi essencial, foi formidável. Assim como em tantos mentores, com todo... Casa. Desculpa, Percival. Houve em algum momento a dúvida se ele poderia entrar na casa para roubar o pai da Bianca? Pode ser. A motivação pode até ter sido inicialmente patrimonial. Ele acabou encontrando com ela lá. Mas havia dinheiro na residência? Ele tinha a féria da borracharia dele, que normalmente ele levava para casa. Então não temos certeza exatamente o que deu o estalo nele para iniciar esse crime. Como ele nega veementemente, para nós não temos ainda certeza da motivação inicial, pelo menos dele. Nós temos certeza que ele matou a Bianca, sim. Percival? Agora, doutor Maurício, nesse universo familiar, o DHPP desenvolveu uma investigação com vários momentos delicados. Inclusive o fato de Bianca ser irmã exatamente da mulher que é a companheira do Sandro. O senhor acha ou percebeu que em algum momento a irmã da Bianca chegou a sentir uma espécie de ciúme dela mesma? Havia um embaraço familiar? Porque recentemente o Sandro disse que no universo da família ninguém queria falar mais com ele, ninguém olhava na cara dele, havia um constrangimento no ar. Foi como que a polícia trabalhou esse universo familiar delicado, doutor? Muito mais para ter o perfil e ter o histórico das pessoas envolvidas, né? Não só como o autor, mas todas as pessoas envolvidas nesse quadro. Muito mais para a gente poder estabelecer nossa metodologia de investigação. Mas, infelizmente, não é o primeiro caso que você vê da pessoa virar as costas da família por causa de companheiro ou companheira. Na verdade, a família não gostava dele, achava que ele não prestava e talvez não, estava certa, né? Quando ele se recusou a fornecer material genético para a polícia, de certa forma isso já representou alguma coisa para a investigação? Sem dúvida. Isso já, para nós, já era um indício importante. Mas isso isoladamente não o levaria a ser acusado, como hoje nós podemos determinar que ele é o criminoso, sim. Chama muita atenção. Se pesar contra qualquer um de nós uma acusação grave dessa, de ter matado um familiar, e você, para se livrar dessa dúvida, dessa acusação, basta oferecer material genético, por que você vai deixar de oferecer? Claro.
Basta a gente se fazer essa pergunta, né? Tem toda a razão. Agora, doutora, Adriana? agora há pouco a nossa repórter Lenisa Kraus te perguntou sobre a presença de armas, a possível presença de algum tipo de arma dentro dessa casa para cometer esse crime. Na ocasião, ouviu-se falar muito sobre uma tesoura, que seria inclusive da Daiane. Essa tesoura não tinha nada a ver com a história, afinal? Olha, pelo que nós levantamos, essa tesoura não tem nada a ver com o crime. Ela estava lá no local, mas não tem nada a ver com o crime. E a chave, doutor? Poderia ter sido levada A por chave ele. para se ter acesso à casa. Não dá para saber. Doutor Maurício, a chave, porque o pretexto para entrar na casa foi lavar roupa usando a máquina da mãe, a máquina de lavar roupa da mãe, que tinha fornecido a chave para isso. Essa chave, a polícia localizou, o DKP localizou, ou essa chave desapareceu, doutor? Não, essa chave foi devolvida para a avó, depois de uns 2 ou 3 dias, não recordo agora exatamente. Ou seja, nesse meio período, foi feita uma cópia, porque não houve arrombamento. Quem entrou, entrou com a chave. E ele se desfez dessa chave? Essa chave depois foi encontrada com ele, essa cópia? Não foi encontrada essa cópia e como ele nega, não dá para saber exatamente que fio ele deu na chave. Percival? Agora, doutor Maurício, o senhor que tem essa experiência, eu vou fazer uma pergunta para satisfazer a curiosidade do telespectador. Ou seja, muitas pessoas imaginam sempre uma confissão do assassino. Eu queria usar o seu know-how aí no DHPP, que não é pequeno. Aquele momento, doutor Maurício, olho no olho. O Sandro à sua frente, o senhor ali mostrando as provas. Quando ele vê que não tem mais saída, que ele está numa sinuca encurralado, você acredita que ele chegue para o senhor e fala, doutor Maurício, fui eu mesmo? O senhor acha isso possível? Olha, Percival, muitas vezes a gente, quando acha que o sujeito vai continuar negando, que é um direito dele até, às vezes o sujeito acaba, quando vê que não tem mais nenhum argumento, acaba até confessando. Muitas vezes até tentando, de alguma forma, justificar o ato, até já como tentando se defender. Mas não seria para mim surpresa se ele viesse agora com qualquer nova tese aí, tentando justificar a ação dele. E o criminoso que confessa o crime tem algum tipo de redução de pena? Pode ser levado em conta pelo juiz, sim. Doutor, em relação ao que as testemunhas passaram para a polícia, a gente sabe que é mantido em sigilo, mas elas são tão importantes que se não tivessem as provas técnicas, já caberia a prisão preventiva dele também? Olha, no conjunto probatório, as provas circunstanciais, os álibis dele que todos foram desfeitos, somado às provas testemunhais, nós já tínhamos realmente provas robustas. É lógico que a prova técnica, o termo que já foi usado anteriormente, coroou de êxito esse trabalho. Foi um trabalho muito bem feito, com muita garra do pessoal da perícia também. Mas é o conjunto probatório que sempre nos dá tranquilidade de poder afirmar se a pessoa é a culpada ou é inocente. Vocês tiveram muita cautela, inclusive, em passar as informações com o passar do tempo nas investigações, para que, inclusive, ele tivesse a integridade dele mantida e pudesse aí se defender, né, doutor? Sem dúvida. A polícia não está aqui para criar um suspeito e crucificar ninguém. Na verdade, a gente trabalha com a presunção de inocência, a investigação vai tomando rumos cada vez mais precisos, mas a gente não pode expor a pessoa enquanto a gente não tiver realmente certeza do que aconteceu. Adriana? Tem toda a razão. Obrigada, Lenisa Kraus, pela entrevista. Agradecemos profundamente também ao senhor, doutor Maurício Guimarães Soares, do DHPP de São Paulo. Em Percival, quer fazer mais alguma pergunta? Não, quero dizer que foi uma investigação muito bem conduzida e que leva em conta fatores vários, né? Não é, doutor Maurício? Às vezes o que parece que está na cara não é exatamente aquilo que de fato aconteceu. E insistir, a perspicácia, a obstinação, não parar nunca a investigação é que permite chegar à autoria do crime, né, doutor? Essa pelo menos é o que a gente tenta, né, Percival? A gente tenta realmente